Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino. Hoje é dia 22 de março de 2024, manhã de outono em São Paulo. Aliás, é o nosso primeiro programa nessa nova estação do ano. E você está no 48º episódio do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é falarmos sobre temas relevantes para a carreira executiva e empresarial. Então nós falamos sobre gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, também sobre negócios, sobre investimentos. Hoje o tema é muito interessante, vamos falar sobre marketing rural. Então vamos conhecer o nosso convidado. Ele nasceu em São Paulo, é casado e tem 2 filhas. É formado em marketing pela ESPM e fez uma carreira empreendedora de muito foco na área de marketing rural. Um pensamento favorito seu é: a simplicidade te leva ao longe. O canal O Executivo tem a grande honra de receber o sócio fundador da RV Mondel e presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro, Ricardo Nicodemos. Ricardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Silvio. É uma honra e um prazer estar com você aqui. Obrigado pelo convite. Vai ser ótimo ter uma prosa sobre comunicação, sobre negócios e sobre liderança. Sobre liderança, exatamente. Esse é o propósito do nosso canal. Eu agradeço muito pela sua presença. Olha, o Ricardo é uma das pessoas mais sérias que eu encontrei nesse mundo executivo e toda vez que nós conversamos eu fico muito impressionado com o seu profissionalismo, com a sua seriedade. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que você tem uma carreira desde sempre muito focado no marketing, especialmente no marketing rural, e acabou te levando até a presidência da BMRA. O que levou a focar nessa área especificamente? Bom, o que me levou ao agro foi a minha experiência inicial atendendo um cliente do agro. Sim. Há alguns anos, há aproximadamente 24, 25 anos, nós começamos a atender um cliente de saúde animal, um laboratório que atendia saúde animal. E essa divisão de saúde animal atendia pecuária, produtos para bovinos. Uhum. E isso nos obrigou a conhecer o mercado, a ir a campo, conhecer os pecuaristas, os produtores. Bom, isso foi o primeiro passo para que a gente pudesse fazer a imersão no mercado aí, no setor do agro. Em seguida, nós começamos a atender um outro cliente de agricultura e, a partir disso, nós fomos buscar conhecimento específico sobre marketing. Foi mais ou menos nessa época que nós viemos buscar conhecimento na BMRA. Sei. Então, coincide um pouco o atendimento do cliente de saúde animal com o meu ingresso como associado na BMRA. Entendi. Foi meio que simultâneo essa busca. E eu sempre tive como premissa, ao atender um cliente, conhecer de fato a dinâmica do seu segmento, do seu negócio. Aquela máxima de encostar a barriga no balcão. Sim. E foi fazendo essa imersão verdade. que eu conheci um pouco, naquela época, da vida do campo. Entendi. Do dia a dia. Até então você nunca tinha mexido com isso? Não, eu não conhecia. Nasci na cidade. Meus pais vieram do Nordeste e vieram para São Paulo, então minha vida toda foi em São Paulo. Então eu não conhecia essa vida do agro, a vida rural. Foi profissionalmente mesmo conhecer. Que interessante isso, porque assim, quer dizer, você entrou em contato com a BMRA para pegar informações, então. Esse foi o objetivo. Exato. Interessante. Essa foi a intenção, foi buscar recursos, foi buscar efetivamente conhecimento. E isso acabou, vamos dizer assim, te dando um direcionamento muito forte para essa área. Até então você tinha algum outro foco? Porque eu percebi que a RV Mondel acaba indo muito para esse lado do agro. É isso mesmo ou você tem outros clientes de outras áreas? Não, nós temos clientes de outras áreas e isso é interessante e importante até colocar, porque eu costumo dizer que o agro ele é base para uma série de outros setores. Sem dúvida, sem dúvida. E nós
temos uma afinidade muito grande com setores que estão ligados ao agro. Eu vou te dar 2 exemplos. O setor da alimentação, da indústria de alimentos, e o setor da indústria farmacêutica. Sem dúvida, ambos sim. Dependem do agro como matéria-prima. Exato. Então, naquela época, já nós atendíamos a indústria de alimentos e atendíamos a indústria farmacêutica. Portanto, nós estávamos atendendo a cadeia produtiva. Perfeito. E também atendíamos a indústria de ingredientes para a indústria de alimentos. Então, nós estávamos completando aí o ciclo. A matéria-prima, que vinha do campo, certo. A indústria de ingredientes e a indústria de alimentos, a indústria de transformação. Portanto, essa visão de cadeia nos ajudou bastante. É bem interessante, porque, quer dizer, você pelo lado do marketing conseguiu ver uma conexão, uma articulação de vários setores dentro de um mesmo espectro, vamos dizer assim, né? Quer dizer, o agro fornecendo para a indústria, serviço e tudo mais. Exato. Por aí. E isso, de certa forma, nos ajudava com os nossos clientes a dar esta visão. Entendi. Dos 2 lados, tanto para a indústria de alimentos, sim. Porque nós mostrávamos o valor que eles poderiam agregar quando agregavam a ideia do campo, e para o campo, quando mostrávamos a questão da transformação do produto que era feito no campo. Entendi. Ricardo, eu tenho uma grande preocupação de deixar, principalmente para as pessoas mais novas, o histórico da área em que eles estão trabalhando. Quando você começou a trabalhar nessa área do marketing rural, imagino que você quis fazer algumas inovações, algumas ações. Quais foram os desafios que você teve naquele início? Como que você suplantou? Bom, um dos pontos que foi, eu considero um dos grandes desafios, naquela época, e eu acho que isso foi superado, havia muito uma concepção de que o marketing rural era o tal do B2B. B2B, sim. E que você tinha que fazer mensagens e comunicação muito técnicas. Certo. Muito sisudas. Sei, claro. O tempo todo mostrando parte técnica. E um dos pontos que eu sempre defendia com os nossos clientes era que os seus interlocutores eram consumidores como nós. Certo. Então, quando saíam das suas empresas e iam para as suas casas, perfeito, assistiam comerciais, quando folheavam revistas, viam lá belos anúncios que os atraíam, e que nós tínhamos ali a possibilidade de inovar, e que se fizéssemos aquilo, sairíamos na frente da concorrência. Mas isso era quebrar paradigmas, certo. Isso era sair fora da caixa, como dizem. Até que o cliente aceitou fazer essa aposta. E evidentemente o que nós estávamos propondo àquela época era disruptivo. E o que nós propusemos era: faremos isso à base de pesquisa, vamos testar a comunicação. E passou pela comunicação. Sei. Quer dizer, mas tudo isso muito pautado em pesquisa. Em pesquisa. Entendi. O tempo todo, na minha carreira, eu sempre acreditei em pesquisa. Sim. Pesquisa sempre balizou o meu trabalho de planejamento. Entendi. É um termômetro, é uma bússola que pode te indicar caminhos mais seguros. Embora muitos profissionais de marketing e de comunicação torçam um pouco o nariz, porque a pesquisa pode ser um grande aliado ou pode ser um grande inimigo, né? Porque a pesquisa ela pode jogar por terra tudo aquilo que você construiu, exato. Ou pode fortalecer. Mas isso faz parte do teu trabalho. Você tem que ter maturidade para entender o que fazer no momento em que você tem o teu trabalho bombado pela pesquisa. E acho assim, é importantíssimo você ter essa informação. Eu entrevistei aqui o Ricardo, o Renato Spadafora, que ele é proprietário de uma empresa de seguros,
e ele viu que os seguros era um mercado muito grande a ser atacado justamente pela pesquisa que mostra que no Brasil ainda tem muito mercado para evoluir. E até eu, Ricardo, preciso te revelar o seguinte, que eu trabalho com a área de desenvolvimento de líderes executivos, porque as pesquisas mostram que a maior parte do orçamento de desenvolvimento das empresas é o desenvolvimento da liderança dos seus executivos. Então, isso que o Ricardo está falando vale não só para a área dele, mas sempre que você tem que tomar uma decisão estratégica, você precisa estar pautado em boas informações, em boas pesquisas. Excelente dica essa, né? E quais foram as transformações que você viu essa sua área passar ao longo da sua história? Bom, nós temos trabalhado muito com essa questão da evolução da comunicação em todos os setores, mas especificamente na questão do agro, o que nós temos visto é que o agro evoluiu bastante dentro da porteira, né? O que se diz é um pouco essa terminologia, né? Dentro e fora da porteira. Dentro da porteira é todo o ecossistema que funciona. Muito claro, entendo. Até chegar ao varejo, antes do consumidor. Então, isso evoluiu bastante. O agro no Brasil é o único setor que tem um ecossistema completo, só para que você e os colegas saibam, entendam, é o único setor, por exemplo, que tem 6 emissoras de TV. Eu não estou dizendo 6 programas. Tem 6 emissoras, o agro? São 6 emissoras. Nossa, que interessante. Com programação totalmente voltada à agropecuária. Nós temos mais de 30 títulos de revistas e jornais. Incrível isso. São inúmeros programas de rádio espalhados pelo Brasil, programas de rádio e televisão dedicados ao agro. Centenas de sites e portais, para não dizer milhares, porque não se tem controle hoje, porque é muito, né? É muita coisa. Imagina. E todo esse ecossistema trabalha em prol do setor. Isso não existia, né? Isso veio crescendo. Só para que a gente tenha uma ideia, uma noção, há cerca de 39 anos, a BMRA começou uma pesquisa chamada Hábitos do Produtor Rural. Sei. E o objetivo dessa pesquisa era exatamente entender como se comunicar com o produtor, porque havia uma dificuldade muito grande da indústria acessar o produtor. É mesmo? Não se sabia como se acessar. Quer dizer, desconhecimento mesmo, então. Era desconhecimento. Sei. Você hoje... as indústrias têm exércitos de profissionais de venda. Sim, é verdade. Mas há 39, 40 anos não era essa facilidade. Não existia isso. E é importante até lembrar que há cerca de 50 anos o Brasil passou por uma iminente situação de crise de insegurança alimentar. Sim, exatamente. Nós éramos grandes importadores de alimentos. Por volta do final da década de 70, meados da década de 70. Exato. Sim, claro. Até você deve se lembrar de uma história de que o Brasil importava a carne de Chernobyl. Exatamente. Isso. Porque não existia alimento suficiente internamente. Bom, em 50 anos, o agro brasileiro se transformou. Hoje o país é um dos grandes players mundiais. Somos líderes em uma série de culturas, dentre elas soja, café, cana-de-açúcar e tudo mais. E toda essa inovação, a comunicação e o marketing a acompanhou dentro da porteira. Mas não acompanhou isso fora. E a gente fala sobre isso daqui um pouquinho. Tá bom. Essa evolução das estratégias de marketing, de comunicação, ajudaram muito o produtor. Porque o que acontecia? Você tinha instituições como a Embrapa, que estava no campo desenvolvendo tecnologia. E aqui é importante a gente dar o crédito à Embrapa. Sem dúvida. A Embrapa, a Exalc, a Universidade de Viçosa, que investiram em pesquisa, colocaram aí os seus pesquisadores
para trabalhar no campo e tivemos toda a inovação e tecnologia. Saímos de uma situação de iminente crise de insegurança alimentar para nos tornarmos grandes produtores. Sim. Isso graças à tecnologia. Hoje nós produzimos muito mais em menos espaço. Exato. Caminhamos a passos largos nas questões relacionadas à sustentabilidade e todas as diretrizes do ESG. Sim. 50 anos para uma nação é nada. Quando você fala 50 anos para uma pessoa, é muita coisa. Muita coisa, mas para a nação não. Para uma nação, você bem sabe disso. Quer dizer, historicamente, 50 anos para... Exato. É menos de uma geração, quer dizer, exato. Não é uma geração. Exato. E você fazer uma mudança como essa, de sair de uma posição de grande importador para ser o exportador. É realmente um trabalho de liderança. Quer dizer, nós temos grandes líderes, grandes lideranças no agronegócio. E a comunicação ajudou muito, porque você precisava, quando eu digo comunicação, eu estou falando aí efetivamente do trabalho de marketing e comunicação que as indústrias tiveram para levar a informação para campo. Perfeito. Né? Levar toda essa tecnologia, como é que eu distribuo isso, como é que eu implemento isso, como é que eu vou fazer a extensão disso, né? Como é que eu levo isso para que o produtor entenda como aplicar isso no dia a dia do campo. E essa realmente é uma transformação importante, porque eu vejo que, às vezes, muitos executivos que não estão tão atentos ao que acontece no setor agro do Brasil não percebem que grande parte da nossa economia é afetada pelo que vai no campo. Então, esses canais, é interessante você falar que são 6 canais de televisão que você falou, né? Exato. 6 canais. 6 emissoras. 6 emissoras. Eu acompanho um deles regularmente, justamente para entender o que está acontecendo, não só no agro, mas o que isso vai impactar a nossa economia. Pessoal, eu aproveito agora esse momento aqui para convidar você a dar um like aqui no nosso canal, se inscrever, deixar o seu comentário e compartilhar esse nosso podcast. É claro, não se esqueça do meu livro, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Nele nós falamos muito sobre questões relacionadas ao que o Ricardo está dizendo aqui, principalmente quando a gente fala sobre a conexão da liderança com resultados de longo prazo, com resultados duradouros. Então, Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Ricardo, tem uma pergunta aqui mais do nosso cenário. Nós estamos aqui na BRH. O que são esses troféus, essas imagens que tem aqui atrás da gente? São os troféus da Mostra de Comunicação ABMRA. Sim. A ABMRA, ela instituiu há cerca de 40 anos um prêmio para reconhecer a criatividade das agências e dos anunciantes. Sim. Então, a cada ano há a premiação. Então, as agências e os anunciantes escrevem todos os seus cases e as suas campanhas, e aí nós temos um júri que vota em todos esses trabalhos. É um prêmio, uma premiação excelente, porque nós conseguimos entender e historicamente observar a evolução da qualidade criativa que se tem hoje no marketing do agro do Brasil. E essas transformações que você mencionou na sua resposta à pergunta anterior, então você não apenas viu, mas você incentivou por meio dessas premiações. Exatamente. E nós conseguimos mensurar o nível de qualidade. Então você tem campanhas hoje que são fabulosas, e eu diria que algumas são até melhores do que se vê no varejo, do que você vê fora da porteira. Tamanha a qualidade de produção, de criatividade. É verdade. E também, em alguns casos, eu lembro de ter visto campanhas muito bem humoradas para o meio rural, que é uma característica do meio rural. O meio rural realmente você precisa ter o bom humor, né, para dialogar com as pessoas que fazem parte desse mercado. O agro, o meio rural, ele tem peculiaridades que você precisa viver, você precisa conhecer. É uma questão da singularidade do setor. Muitas empresas, muitos empreendedores têm a oportunidade de ingressar nesse setor. Mas para que você tenha sucesso nesse setor,
antes você precisa entender que ele sobrevive desse bom humor, sim, dessa simplicidade, do olho no olho, que não é como no mundo fora da porteira. É verdade. Você precisa estar no dia a dia. Sabe que o meu avô ele foi administrador de fazenda, estou falando da década de 50, de 60 e tal, e das grandes lembranças que eu tenho dele são as piadas que ele me contava. É muito engraçado. E na RV Mondel, você é sócio fundador da RV Mondel, qual foi o projeto que você liderou que causou um grande impacto para a área do agro, que você considera que foi um grande desafio, que gerou o maior impacto na sua história? Eu tenho alguns projetos, mas eu quero te contar um que foi importante para desmistificar, para quebrar alguns paradigmas. Sim. Nós atendíamos um laboratório farmacêutico, especificamente atendíamos um produto para bovinos, um antiparasitário. E esse produto ele trazia um diferencial incrível, que era a junção de duas moléculas. Sim, sim. Qual era o grande benefício desse produto? Ele era um antiparasitário e ao longo das décadas os parasitas foram criando resistência sim. a ou um ou outro antiparasitário. E quando você junta dois antiparasitários, ele não tinha escapatória. Não tinha defesa. Não tinha defesa. Era atacado pelos dois lados. Exato. Ou um ou outro. Sei. Interessante. Então, era um produto inovador, um produto super premium. E evidentemente que, ao ser lançado, isso rapidamente ele foi líder de mercado. Entendi. Rapidamente ele atingiu a liderança. E posicionado como premium, como um premium price, enfim. Só que poucos meses após ser lançado, ele apresentou um defeito, um problema. Ele começou a cristalizar. Sei. E aí ele precisou passar por um recall, ou seja, recolhe-se tudo. Nossa, que problema, hein? Para fazer um ajuste de formulação. Sim. E aí ele ficou por um período fora do mercado. Puxa, que grave. Ajustou-se a fórmula e aí volta o produto para o mercado. Sei. Só que entre ajustar a fórmula e voltar o produto para o mercado, os concorrentes se apropriaram. Sim. Fizeram um trabalho e tudo mais, porque você está falando de grandes marcas, de grandes laboratórios, todos muito bem posicionados e todos com um trabalho muito bem feito. Quando esse produto voltou para o mercado, as portas estavam fechadas. Claro. Todo mundo brindou. E não tinha como entrar, quer dizer, não tinha como fazer isso. Como é que eu faço isso? Porque, como eu disse, o mercado tem algumas peculiaridades. Perfeito. E o cliente não tinha como fazer. Como é que eu entro por aqui? Recupera de novo. Como é que eu recupero isso? E nós participamos de uma reunião com a gerência de produtos, com a gerência de marketing, com a gerência técnica, e ficamos um dia inteiro de brainstorming. E aí nós fizemos uma proposta para o cliente. Nós queremos ir para campo. Certo. Para tentar enxergar. Eu até me lembro, porque essa é uma frase que eu sempre inicio algumas palestras. Você precisa enxergar aquilo que ninguém está vendo. Sim, com certeza. Excelente. E houve uma relutância de algumas pessoas nesse momento, mas o gerente de marketing disse: eu autorizo. Vão e fiquem quanto tempo quiserem. E depois tragam o que vocês acharem. Entendi. Porque nós não temos solução. E assim fizemos. Fomos e ficamos uma semana. Nós fizemos uma imersão e o gerente de produtos nos acompanhou. Ele falou: tá bom, então eu quero ir com vocês. Quero ir junto. E ficamos uma semana. Nós viajamos num final de semana, rodamos desde do Maranhão, enfim, fizemos realmente um tour para entender. Fizemos uma imersão em fazendas. E era muito engraçado, porque
a dinâmica era a seguinte: nós chegávamos em fazendas, em grandes fazendas. Sim, sim. E nós pedíamos para que o administrador da fazenda reunisse os peões, para que a gente pudesse conversar. E era um bate-papo. Então, se fazia uma roda com 14, 15 peões, nos apresentávamos, e a gente só queria ouvir esses peões. Perfeito. Para entender o dia a dia, assim, o que estava acontecendo e tudo mais, que era, a gente queria entender um pouco dessa história. E depois a gente ia para umas revendas para poder entender. Certo, certo. E a gente conversava, entendia um pouco ali da conversa, eu me apresentava, o gerente de produtos se apresentava, e a gente perguntava para eles qual que era o dia a dia, né? E como é que eles faziam a aplicação de produto. Perfeito. Como é que era essa questão da aplicação. Só que na primeira fazenda onde nós fomos, nenhum peão queria falar. Ué? Simples assim, não queria falar. Constrangidos. Né? Estavam constrangidos e tudo mais. Entendi. O meu colega, o gerente de produtos, ele estava se apresentando e depois que ele se apresentou, nós víamos ali, estava todo mundo parado. E aí eu perguntei para o peão que estava do meu lado, e aqui é bom colocar o seguinte: quando eu digo peão, é peão com muito respeito, porque eles gostam de ser chamados de peão. Eles gostam de ser chamados de peão, claro. Eu perguntei para o peão do meu lado, para quebrar o gelo, eu tinha que falar alguma coisa naquele momento, né? E eu perguntei para ele: quanto foi o jogo ontem? Porque eu não tinha o que falar. E aí ele me falou, foi, sei lá, 2-0 para o Botafogo. Cochichando, foi 2-0 para o Botafogo. Pô, 2-0 para o Botafogo. E aí o cara do outro lado falou, porque o Botafogo, porque o juiz roubou, porque o Flamengo está melhor. E nesse momento começou uma discussão entre Botafogo, Flamengo e Fluminense. Sim. E o gerente ficou assustado e eu falei, deixa quieto, deixa eles. E aí eu falei, pô, mas você é flamenguista? Eu sou flamenguista e você é fluminense? E o cara falou, não, porque o Flamengo... E ficou ali uns 5 minutos... Conversando de futebol. Futebol. Eu falei, beleza, pessoal, olha, eu sou São Paulino, sou de São Paulo, meu nome é Ricardo. Eu falei, mas por que vocês estão falando dos times do Rio? E aí o rapaz falou, não, porque aqui a gente só pega o campeonato carioca. Ele estava em Minas, né? Mas não, eu estava no Maranhão. No Maranhão? Putz, eu entendi que você estava em Minas. Não, eu estava no Maranhão. Nossa! E a conversa começou pelo futebol. Sei. Então a gente começou sobre o futebol e esse papo começou pelo futebol. E aí a gente perguntou, e eu comecei assim, como é que é essa questão do futebol para vocês? Não, a gente adora futebol. E como é que é o futebol? Futebol, beleza. Quero que cada um conte para mim a vida de cada um de vocês, começando por você. Quando você acorda, o que você faz? Então, a gente foi vendo rotina dele do dia a dia. Isso é sensacional. Isso. Do dia a dia. E aí, o que nós descobrimos para a gente resumir essa história? Porque foi uma história enriquecedora. Fantástica. Nós descobrimos o seguinte: primeiro, o peão não gosta de festa de peão. Não? Não, ele vai lá vez ou outra. Quer dizer, quem vai na festa de peão é as pessoas da cidade. Que interessante isso. Ele vai lá no primeiro dia, no segundo dia. O que o peão gosta é de futebol. Que interessante isso. Bom, ele assiste os programas de futebol ao meio-dia. Okay? E o que mais que o peão gosta? O peão adora novela. Gosta de novela? Novela. A novela das 6, a novela das 7, ele assiste às novelas. Impressionante. E me contaram os capítulos das novelas. Eles contaram as novelas para nós. E depois da última novela eles vão dormir, porque eles acordam às 4h30 da manhã. É verdade. Então, a rotina deles é essa. Eles dormem às 4h30, vão... Não, acordam às 4h30. Não, eles acordam às 4h30. Isso, acordam. Isso. Vão trabalhar. Na hora do almoço assistem a programação de futebol. Sei. Depois vão trabalhar, saem, assistem a novela, vão dormir. No sábado vão jogar futebol. Entendi. E aí a gente perguntou, mas como é que vocês jogam futebol? Fazenda contra fazenda. A fazenda do lado é contra a fazenda. Tá brincando? Tá. É assim. E aí vocês têm jogo, vocês têm uniforme? Não. É camisa e sem camisa. É o time com camisa e sem camisa. Sim. Vocês têm chuteira? Não.
com a botina ou com o sapato, ou descalço. descalço. Beleza. Bom, para resumir essa história, o que nós fizemos quando nós voltamos para São Paulo? Porque essa história ela foi se consolidando, fazenda por fazenda. Ela foi... a história era mesma, semelhante. Isso foi na primeira fazenda. Na segunda fazenda, a gente já estava com discurso. Entendi. Então, quando a gente fazia a roda com os peões, eu já perguntava como é que foi o jogo de ontem. Sim. O cara já falava e a gente já falava assim, pô, você torce para que time? E você? A gente já quebrava o você criou um método de conversar com eles. Com eles. Entendi. Então assim, me fala o que você faz. E você assistiu a novela ontem? Como é que foi a novela? Então, isso foi sensacional. Bom, qual foi a história? A história foi, nós vamos fazer um projeto de promoção. Qual é esse projeto? O projeto é o seguinte, nós vamos desenvolver jogos de camisa, uniformes de futebol, sensacional, camisa, calção, meião, chuteira. Apito, tudo. Kit de futebol. Kit de futebol. Roupa de goleiro, luva de goleiro, tudo. Sim. Como é que esses caras vão conseguir isso? Com os cartuchos do produto. Não. Com as caixas. Vocês associaram com a venda? Com a venda. Sensacional. Aí você vai falar assim, pô, mas isso pode fazer? Nós passamos isso para o advogado, falamos com as instituições, a embalagem em si não é proibida, você precisa fazer a logística reversa. Sim, ela tem que ser destruída, né? Exato. Tem que ser destruída, sim. A embalagem, mas isso. O cartucho não. Cartucho não. O cartucho eu posso utilizar, o cartucho de papelão. Sim, o cartucho você diz a embalagem. A embalagem de papelão. Externa, vamos dizer assim. Não o recipiente onde vai o produto. Então, cinco cartuchos, por exemplo, dava direito a um meião. Entendi. 10 cartuchos dava direito a uma camisa. Você está brincando. E assim por diante. Sério. Nós pegamos autorização de todos os órgãos que eram necessários. Fiscalizadores, reguladores. Perfeito. E implementamos isso. Ok? A equipe de vendas, ao visitar a fazenda, dava para cada peão um voucher valendo 3 cartuchos. Sim. Então eu só precisava juntar mais 2 cartuchos para trocar o negócio. Ou seja, era algo muito próximo já para eles fazerem. Já dava o negócio. E para a gente fazer o lançamento para a equipe de vendas, nós contratamos um time de sósias. Sim. Então nós fizemos a grande convenção com 120 homens. Sim. E na hora do almoço, o que nós fizemos? Contratamos meia dúzia de fotógrafos com aqueles coletes de imprensa. Sim. E num restaurante, era aquele restaurante tipo bandejão. Sim. E dividimos esses fotógrafos que estavam com a roupa de imprensa entre o pessoal. Então ficavam 2 desses fotógrafos conversando entre eles, mais espalhados. Como se fosse da imprensa. Então eles estavam falando lá o nome do jogador e falavam assim, pô, o cara acabou de chegar agora. Não. Ele está com o empresário, vai assinar o coisa. Então os vendedores que estavam do lado começaram a fofocar entre eles que o jogador estava no hotel. E isso se espalhava, que o fulano está no hotel. Será que a gente consegue tirar uma foto? Quando nós voltamos para a sala, o assunto, estava fervilhando, que o fulano está aqui no hotel, que o ciclano está no hotel. Será que a gente tira uma foto à noite e tal? Bom, num determinado momento começam a piscar as luzes, os fotógrafos entram com os flashes e esses sósias, os jogadores, entram na sala. E os vendedores não sabiam o que estava acontecendo. Quer dizer, eles ficaram confusos. E aí a gente lança o projeto. Bom, o resumo dessa história. Todo esse equipamento, todo esse material chegaram nas lojas. O produto
teve um pico de venda porque simultaneamente nós entramos com a campanha na televisão. Perfeito, perfeito. As lojas foram abastecidas com antecedência, então recebiam os produtos. Né? Algumas lojas, por conta própria, compraram manequins. Sim. E colocavam os uniformes na frente da loja. Nossa, sensacional. Montaram lá o seu expositor. Para resumir essa história, em 6 meses de projeto, o produto voltou à liderança. Sim, sim. A campanha ganhou prêmios. Sensacional. O cliente ficou extremamente satisfeito e a equipe de vendas adorou. É algo que... Foi extraordinário. Foi extraordinário. Mas o ponto que eu queria te colocar sobre o que chamou a atenção Sim. é que na reunião, junto com o cliente, o gerente disse o seguinte: se eu não tivesse ido, eu não teria acreditado se a agência tivesse contado que incrível. Peão gosta de novela, adora futebol e não está nem aí para a festa de peão. Nossa, realmente, para quem fica aqui sentado no escritório, você não consegue imaginar isso. Haja visto até que foi muito interessante, porque quando a gente começou a veicular propaganda em horário de novela, o próprio veículo de mídia disse: mas espera um pouco, vocês estão veiculando isso novela, vocês erraram o plano de mídia. Com certeza, com certeza. Vocês erraram o plano de mídia. É uma obrigação nossa avisar vocês que vocês Quer estão... dizer, ninguém sabia isso que vocês sabiam. Exato. Que interessante. Eles acharam que a agência tinha errado o plano de mídia. E como é importante, então, realmente fazer isso que você falou. Vamos ver aquilo que ninguém está vendo. Vamos prestar atenção em que ninguém vê. E sem ir no local é impossível mesmo. Né? Não tem como. Eu acho que muitos de nós, como pessoas da cidade, não tem ideia do que acontece no campo. Eu tive a oportunidade de atender muitas mineradoras, siderúrgicas também. As pessoas não têm ideia, Ricardo. Você vê, quando você vai até o local, você vê aquela imensidão, como é ali, como as pessoas são diferentes. Inclusive, eu observo que há essas diferenças regionais, de como que é a pessoa que está no interior do Rio em relação à pessoa que está no interior de Minas, interior de Goiás e tudo mais. São pessoas diferentes mesmo. Então, é muito interessante isso que você está falando. E que, bom, a próxima pergunta minha aqui, acho que ficou fácil de você responder, né? Que é, o nosso propósito aqui é networking também, é conhecermos as ofertas das pessoas que nós estamos entrevistando. Eu queria saber quem que se beneficiaria de contratar a RV Mondel. Eu diria a você que, modéstia à parte, todo gerente de produto e todo gerente de marketing, porque o que nós costumamos fazer? Nós passamos a ser aliados, né, dos nossos clientes, especialmente dos gerentes de produtos e gerentes de marketing, porque ao longo destes anos todos, o que fizemos foi um case como esse que eu acabei de contar. É incrível esse case. Ir ao mercado e tentar enxergar aquilo que, quando você está no dia a dia, você não vê. E essa é a nossa proposta, é ter uma visão de helicóptero, observar de fora, observar de longe. É isso mesmo. Muitas vezes essa visão e a experiência que nós carregamos, né, ao longo de todos os anos. Por exemplo, nós trabalhamos no projeto de reposicionamento de cerveja, e isso que nós fizemos no antiparasitário, nós fizemos com o mercado de cerveja, que é um mercado extremamente agressivo. Muito. Imagina você trabalhar com o mercado de cerveja, que é extremamente agressivo, onde um ponto equivale a 150 milhões de faturamento. Você trabalhar no mercado farmacêutico, em que você tem 3 minutos para posicionar um produto e conquistar a prescrição do médico. Como é que você faz? Então, essas experiências juntas faz com que as nossas orientações para os nossos clientes gere uma estratégia, gere efetivamente um plano mais eficaz. Então,
O que ganha um gerente de marketing, um gerente de produtos? A visão e a experiência. Sim, e isso sim. não tem efetivamente preço. Não tem preço, é verdade. E é interessante que quando eu converso com você, às vezes eu não sinto que eu estou falando com alguém de marketing, eu sinto que estou falando com alguém que é realmente um pesquisador, alguém que transmite muita confiança naquilo que está dizendo e segurança realmente nas suas observações, naquilo que você descobriu. Isso, sem dúvida, é incrível. Bom, e esse seu sucesso, aliás, no mundo rural, trouxe você para a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. O que faz a BMRA e qual que é a sua história aqui nela? Bom, a BMRA é a Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro. É uma entidade que, em junho de 2024, completará 45 anos. É uma história que começou com profissionais de marketing que precisavam buscar soluções para acessar os produtores. Então, há 45 anos, se hoje você tem uma certa dificuldade de entender a cabeça do produtor, quer dizer, de você construir estratégias, há 45 anos você tinha uma série de dificuldades, de desafios. Então, há 45 anos, esses diretores e gerentes das indústrias se uniram. Em princípio, era um grupo, era um petit comitê, 3 ou 4, e eles foram construindo aí esse pensamento. Mas é interessante que no começo era troca de informações, troca de materiais. Eu preciso trocar um material e tudo mais. Isso foi criando, foi aumentando até chegar um momento de que, olha, é necessário construir uma associação. E a associação, ao longo do tempo, ela foi criando o congresso, foi criando a amostra, foi criando a pesquisa. E se tornou a principal associação dedicada ao marketing e à comunicação do agro. É uma associação transversal, ou seja, ela pode ajudar outras associações, pode dar apoio a outras associações, a outras entidades, tudo ao que se refere a marketing e comunicação. Ela não faz advocacy. Entendi. Em um determinado momento da história da BMRA, ela até tentou fazer, mas não é a praia dela. Entendi. Definitivamente não é a praia dela. Nós temos 3 comitês dentro da BMRA, 3 grupos. Quem são os associados da BMRA? Sim. São 3 grupos. Produtos e serviços, onde estão as indústrias, agências e veículos de mídia. E estamos formando mais um outro grupo que são cooperativas. Cooperativas. Nossa, importantíssimo. É um mercado extremamente importante. Enorme. E que tem necessidades de comunicação que muita gente desconhece. Total, você tem razão. Muita necessidade de comunicação. E os associados da ABMRA têm muita vantagem. Eu diria a você, Silvio, que nós, ao longo desses últimos 2 anos, nós construímos, porque só para te dar uma breve histórico do que nós fizemos nessa gestão. Eu assumi a presidência da BMRA no final de 2021, portanto eu comecei a minha primeira gestão no início de 2022. Você estava no meio da pandemia quando você assumiu. Exatamente isso. E nós assumimos a gestão com 24 associados. Hoje nós estamos com 83. Uau! Bom, você foi reeleito, que eu sei, né? Não é para menos, né, pessoal? Não, eu fui reeleito. Isso aqui é resultado, sem dúvida. Eu fui reeleito, mas eu tenho que dividir todos os créditos com a minha diretoria. Sim, claro. Eu tenho 12 diretores. Sim. Todos nós somos voluntários e todos são C-levels. Todos são diretores em outras companhias. Perfeito. E que dedicam parte do seu tempo em prol de um bem maior, que é o agro, que é a comunicação do agro, que é a BMRA. E foi em razão deles que nós que estamos fazendo essa mudança, e nada mais é do que resgatarmos aquilo que foi a BMRA
há 40 anos. Sim. Porque há 40 anos a BMRA tinha um protagonismo muito grande no setor. E ela teve um declínio, vamos dizer Exato. assim, ou ficou um pouco mais silenciosa. Entendi. Então, estamos resgatando. Bom, com toda essa quantidade de novos associados, fala um pouquinho qual é o benefício de você se associar à BMRA. Bom, você tem, primeiro que todos os meses nós temos as reuniões dos comitês. Então, cada um dos comitês tem a sua reunião e onde se discute as suas dores, os seus problemas, quer dizer, você tem os seus pares ali para te ajudar nessa jornada de construção de estratégias, de problemas, buscar soluções em conjunto. Então, nós falamos que da porta para dentro aqui não temos concorrentes, os comitês não têm concorrentes. Claro. Segundo, que em cada uma dessas reuniões nós sempre trazemos um líder, um especialista para nos dar uma palestra, que inclusive na última foi você exatamente que nos prestigiou aí no Comitê de Produtos e Serviços. Então, sempre temos um líder para nos ajudar. Temos todos os meses uma reunião chamada ABMRA Ideia Café, onde nós, por 1 hora, trazemos um líder expoente em que os associados teriam muita dificuldade ou até seria impossível acessar essa pessoa. Por quê? Porque são pessoas expoentes que estão com a agenda tomada. Claro. E que você não conseguiria conversar por N razões. Ele está 1 hora à disposição dos nossos associados. Puxa vida. Vou te dar alguns exemplos. Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. O ex-ministro Roberto Rodrigues. O ex-ministro Francisco Turra. Entre outros expoentes. Incrível. Então, ele fica 1 hora com os nossos associados. Entendi. Ele trava a agenda. E não é uma palestra. É um bate-papo. É um bate-papo mesmo. É um bate-papo, tete a tete, conversando de forma bastante informal. Fora isso, nós temos o ABMRA Play. O que é o ABMRA Play? Nós criamos um streaming com todos os nossos eventos, com todas as nossas palestras, com todas as palestras dos congressos. É um canal fechado para os nossos associados. Entendi. Nós temos mais de 100 vídeos, 100 palestras, a sua inclusive vai subir. Vai subir lá. Legal. Em que os nossos associados e os seus funcionários podem acessar a qualquer momento. Isso é uma reciclagem de conhecimento. Claro, porque lá nós temos líderes que vão falar sobre ESG, sobre inteligência artificial, sobre estratégia, sobre comunicação, sobre marketing, sobre tudo. Legal. Temos a Academia BMRA, que são cursos em parceria com instituições como ESPM, como Fundação Getúlio Vargas e outras mais. Temos o programa de associados da BMRA, em que nós fizemos parcerias com instituições de ensino, com parceiros comerciais, em que tem vantagens de assinatura, enfim. Temos os descontos nos congressos, na mostra, na pesquisa da BMRA. Enfim, é um portfólio. Nossa, que incrível de benefícios, sem dúvida. Pessoal, eu vou deixar um link aqui embaixo da BMRA. Entre em contato, você que está interessado em se associar aqui, conhecer um pouco mais esse trabalho realmente muito relevante, muito sério, feito pelo Ricardo e pela sua equipe. Vou deixar um link aqui para o pessoal aqui no YouTube. E, mais uma vez, convido você a dar um like aqui no nosso podcast, comentar, compartilhar e, claro, não se esqueça do meu livro, Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes. Aliás, esse é o assunto que a gente vai entrar agora, Ricardo. Você imaginava no início de carreira que você se tornaria líder de pessoas? Talvez não líder de pessoas. Eu imaginava transformar algo. Transformar. Eu imaginava, sempre fui muito
sempre busquei muito essa questão da transformação, de criar, de mudar, de sair do comum. E eu acho que eu me encontrei na publicidade, na propaganda, um pouco por causa desse espírito de transformar, de mudar, de sair do comum. Inicialmente eu tinha em mente ser um administrador ou um advogado. Isso tudo mudou quando eu conheci uma agência de propaganda. Foi muito ocasionalmente, foi algo de ocasião. Eu conheci uma agência chamada, na época, se chamava Léo Burnet. Léo Burnet, claro. Uma das grandes americanas. Ainda ficava no prédio da Com. Sei. E o que me chamou muito a atenção foi, primeiro, onde ela estava, né? O prédio redondo. Verdade, que perto ali. Segundo, a forma com que as pessoas ali trabalhavam, né? E o que elas faziam efetivamente, né? O que elas estavam fazendo. E aquilo me chamou muito a atenção, e a forma com que elas faziam. Então, a partir daquele dia me conquistou. E eu fui buscar informação, eu fui beber dessa fonte, e eu fiz coisas que, para beber da fonte, para trabalhar ali, porque a Faria Lima, a região ali do prédio da Com, um pouco próximo, e a gente está até aqui estamos próximos aqui, onde nós estamos, inclusive nesse lugar, nesse quarteirão, era um quarteirão de encontro de agências. É verdade. Tinha a DPZ ali do lado, né? A DPZ era do lado do prédio da Com. Exato. Nós estamos a algumas quadras daqui. Aqui onde nós estamos, a uma quadra, era o prédio onde ficava a Young Rubicon. Certo. Abaixo da Young Rubicon tinha um ambiente ali, um restaurante, onde tinha um happy hour, onde se encontravam. Um pouco mais adiante ficava a Ogilvy, o prédio onde ficava a Ogilvy. Sim. Enfim, onde ficavam publicitários e tudo mais. Então, eu fui buscar... Eu tive alguns mestres da época, então, Désio Mauger, Désio, Mané Mauger, esse pessoal todo, a própria Cristina Carvalho Pinto. Sim. Enfim, algumas referências boas. Ouvindo o Ricardo falar, você percebe que nós estamos com uma certa idade, né? Porque agora nessa região não estão mais essas agências. Muitas agências agora foram mais para o lado da Vila Madalena, outros estão na Zona Sul, mudou bastante, assim, mas eram icônicos, não só os prédios, como também a fachada dos prédios, né? Era uma época, Silvio, que havia uma questão bastante interessante. E aqui eu não estou sendo nostálgico. Eu estou colocando uma situação bastante interessante. Havia uma época, e essa era a época, que o trabalho da agência ele era tão importante quanto o trabalho de desenvolvimento, de P&D. Sim. E o marketing, ele era estratégico. O marketing, por muitas vezes, era uma prioridade dos presidentes. É verdade. O marketing, o plano era aprovado pelo presidente. O presidente dava... se envolvia com isso, né? Ele se envolvia dava o drive, assim, para onde nós vamos e o que faremos. Quer dizer, era uma prioridade e estava dentre as prioridades. Eu me lembro, eu me recordo que por diversas vezes havia apresentações, porque eu acabei passei por estágios formais e informais em muitas agências. Eu presenciei apresentações em que os presidentes estavam presentes, o presidente da companhia estava presente. Sem dúvida. E isso fazia absoluta diferença. Então, você entender que o presidente de uma multinacional está presente na apresentação de uma determinada campanha, isso dá peso para uma Hoje isso já não acontece não. Nem com frequência, também não acontece tanto. Hoje eu vejo que a gente virou um mundo muito financeiro. Acho que o presidente está muito mais
focado nas questões financeiras da empresa do que propriamente nas questões mercadológicas, pelo menos a minha impressão. Eu também tenho essa impressão. A questão do marketing, ela se tornou, talvez não seja mais hoje a mesma prioridade que havia naquela época. Eu me lembro que nas empresas você tinha verdadeiros guardiões de marcas. Sem dúvida. Era importantíssimo isso. Você tinha algumas diretrizes de marcas. Sim. Que eram respeitadas e guardadas. Sim. Você não podia... É interessante você falar isso, não querendo devagar, mas o fato de você ter hoje muitas mudanças, inclusive na mensagem, nos slogans e tudo mais, eu acho que isso não faz bem para as marcas. Sinceramente, eu não vejo isso de forma muito positiva. Não. E você não tem nem mais slogans. Não tem mais. Eu recentemente estive com uma jornalista especializada em propaganda e nós estávamos recordando e dizendo o quão importante eram a questão dos motes e dos slogans, quanto isso fazia forte uma marca. E nós nos pusemos ali a lembrarmos de alguns deles e o quanto isso fortalecia, te diferenciava. Aliás, slogans que você não esquece nunca mais. Assim. Eu lembro por exemplo, o slogan da Colinos, que é uma marca que não existe mais, mas até hoje tem muita gente que acha que a Colinos existe ainda. Exato. Justamente por conta da mensagem tão forte assim que ela transmitia, e assim várias marcas que sem dúvida ficaram na nossa recordação, na nossa memória, e que hoje eu tenho dúvida se as gerações atuais têm essa percepção de marca no longo da sua vida. Não, parece que não fica muito, né? Nessa mesma conversa que eu estava com a jornalista, eu até disse a ela, olha, a questão da publicidade, ela de certa forma mudou muito, né? Você pega hoje nas redes sociais, aí na internet, anúncios dizendo, seja um copyright, né? Por exemplo. Seja um copyright. Então, havia um tempo que o redator, ele era o talento, né? É um grande talento. É um talento. Você não faz um curso, né? Você é um talento. Uma vocação, quase. É uma vocação, claro. Isso vem de dentro, né? E é interessante você falar isso, porque na última entrevista que eu fiz com o Alexandre Rangel, que também é um coach executivo, e falavam sobre isso. Quer dizer, hoje as pessoas ficam tão preocupadas em fazer algo que dá dinheiro, que se esquecem que você precisa ir para algo que, além de te dar dinheiro, você consiga fazer com energia, com realmente algo que consiga manter você ligado o tempo todo, né? Porque se você começa a fazer uma coisa só por dinheiro, chega uma hora que você acaba ficando doente e rico, né? Vai conseguir pagar muito bem seus médicos, mas você não vai estar feliz. E hoje é o foco, inclusive, infelizmente, de muitas pessoas jovens que não percebem isso, que a rotina do trabalho vai ou aumentar a sua energia ou diminuir, dependendo de quanto que isso está articulado com a sua vocação e também com o seu propósito. E eu achei interessante, Ricardo, você falar que você queria transformar as coisas, porque naturalmente quem quer transformar acaba se transformando realmente em um líder, por isso até que meu livro se chama O Líder Transformador, justamente em função dessa constatação, que até eu menciono isso na palestra quando você me convidou aqui. E eu queria saber o seguinte, como você pensa a liderança? Quais são as competências que você acha que são, ou a competência fundamental de um líder? E já emendo com outra pergunta, se você tem algum líder de referência, alguém que você admira na sua carreira. Silvio, o principal ponto da liderança, eu acho que você colocou na segunda pergunta, é a referência, é o exemplo. Sem dúvida. Para mim, o líder, ele precisa ser o exemplo. Esse é o primeiro ponto. Eu não acredito num líder que não seja o exemplo. Ele sempre vai ser, querendo ou não. Então, positivo ou negativo. Exato. Eu não acredito num líder que não seja o exemplo para a sua equipe. Então, se eu quero que a minha equipe tenha um determinado comportamento, eu devo ter este determinado comportamento. Se eu quero que a minha equipe tenha esmero, cuidado
no dia a dia da sua atividade, eu preciso efetivamente fazer isso. Se eu quero que a minha equipe atenda bem os meus clientes, eu preciso atender bem a minha equipe e aos meus clientes. Exatamente isso. A minha equipe está observando o meu comportamento, como eu me comporto, como eu estou agindo. Eu quero ter um ambiente limpo, mas quando eu saio de uma sala de reunião, eu deixo tudo uma bagunça. Então, como é que eu posso pedir para que a minha equipe deixe tudo limpo? Então, eu acho que o primeiro ponto é ser o exemplo, ser a referência. O segundo é você defender a sua equipe a qualquer custo. Você é o escudo. Eu vou te dar um exemplo muito claro sobre isso. Há alguns anos nós tivemos um problema com um veículo de mídia. Teve uma negociação e o meu pessoal de mídia falhou. De mídia falhou. Mas o veículo também falhou. O veículo de mídia fez uma coisa errada. E o meu pessoal também falhou. Na reunião, eu protegi o meu pessoal. Na negociação, eu protegi o meu pessoal. Eu entendo. Eu tomei a frente. E do outro lado, o cara da mídia entendeu isso, né? E aí terminou a reunião, conseguimos reverter para o nosso lado. Eles foram embora, saíram, fechamos a porta. E eu disse, olha, vocês erraram. Vocês erraram. Toda essa confusão partiu de um erro de vocês. E aí eles entenderam que eu sabia que eles estavam errados. Sim. Então, eu defendo a minha equipe fora da empresa. Mas dentro da empresa eu vou corrigir. Entendi. Então, e o terceiro é buscar o resultado. Assim, eu não entendo uma equipe que não busque resultado. Assim, nós precisamos buscar resultado. E é interessante tudo isso que você está falando, porque de fato, às vezes eu fico um pouco na dúvida, Ricardo, se principalmente os executivos que não estão nas áreas de venda e financeira entendem que eles fazem parte também da busca pelo resultado. Às vezes eu percebo que alguns executivos têm a impressão que o papel deles diz respeito apenas ao seu próprio departamento e não ao resultado da empresa. Você percebe isso também? Percebo claramente que você tem feudos, né? Você tem silos. Exatamente, essa é a frase. E eu observo isso nas empresas, nos meus clientes, haja vista que eu tento, na medida com que posso, envolver os departamentos nos projetos de marketing. E a gente tem conseguido ótimos resultados com isso. Porque na medida com que você envolve departamentos que, num primeiro momento, não teria nada a ver com isso, por exemplo, o que tem a ver você envolver o cara de logística num projeto de marketing? Não tem nada a ver. Sim. Pois é, mas dia desses, a gente fazendo um projeto de marketing, nós fomos entender a satisfação do cliente, e o cliente estava insatisfeito porque estava recebendo a mercadoria toda esculhambada dentro de uma caixa que chegava toda estourada. E aí nós descobrimos que não era um problema só da logística. Esse era um problema que foi causado pelo financeiro. Não diga. Porque o financeiro mandou baixar os custos. E aí nós fomos... Ou seja, um puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. E é interessante isso que você está falando, Ricardo, porque eu vejo assim, a empresa ela tem que sempre ser observada como uma unidade. Isso. E quando você, cada departamento fica olhando para o seu campo e não consegue perceber os impactos que ele gera no todo, então isso sempre vai tornar
até a estratégia da empresa, não só de marketing, mas a estratégia operacional deficiente, porque o departamento ele resolve o seu problema, mas causa um impacto para o outro e não resolve o problema ou do cliente ou da empresa como um todo. É por aí que acaba acontecendo. É verdade. Algumas pessoas confundem a questão do marketing com a comunicação. Sim. Né? Quando, na verdade, a amplitude do marketing, o marketing ele abrange tudo o que a empresa pode ter para potencializar. Muitas vezes o marketing pode ajudar, sim, a questão do P&D, pode ajudar, sim, a questão da logística. Quantas empresas não são reconhecidas por causa da sua logística? Uhum. Eu vou te dar um exemplo disso. Uhum. Ontem, lá na RV Mondel, uma das pessoas que trabalham conosco estava admiradíssimo com uma dessas empresas do varejo. Uhum. Admiradíssimo. Uhum. Ele comprou um celular e aí você tem lá uma função para você pagar, ele comprou pelo site, né? Sei. Aí se você pagar R$7 a mais, você paga a entrega expressa. Sim. Em até 2 horas. Uau. Ele comprou às 11 horas. Ele contando isso, ele comprou às 11 horas. Às 11h30 tocou a campainha da casa dele. É sério? Em 30 minutos entregado. Ele foi lá, ele falou, é do empresa tal. Ele falou, mas eu acabei de comprar. Ele falou, tá bom, tá aqui. É só você assinar. Você pagou. Você pagou, tá aqui. Tá aqui. E aí o cara falou, como é que pode? Eu acabei de comprar. Ele falou, não, é porque assim, como nós temos várias lojas, sim, eu estou vindo da loja tal, que está aqui tá alguns perto. quilômetros daqui, pouquíssimo. Então, você fechou lá. Está feito. Está feito aqui. Sensacional. Aí, sensacional. O que aconteceu? Todo mundo que está ouvindo, próxima vez vai comprar ali. Claro, R$7 a mais para ser entregue em 30 minutos. Exato, para quem quer um celular, ele já tomou a decisão de comprar um celular. Quer agora. Ele quer agora. Os R$7 a mais não é nada. Não é nada. Então, o marketing faz parte da logística. Quer dizer, esse cara conseguiu resolver um problema de logística. E acredito que isso seja uma grande dificuldade para quem trabalha em marketing e vendas, transmitir essa importância de cada setor na atração e na retenção do cliente a todo momento. Né? Essa é uma dificuldade que a gente tem. E olhando para trás, tem alguma decisão ou estratégia de marketing que você adotou e que você poderia ter feito de maneira diferente hoje com a sua experiência? O que foi isso que aconteceu? O que você faria de diferente? O que você aprendeu com essa experiência? Eu não me lembro exatamente de nenhum ponto que seja... eu poderia ter feito. Talvez, Silvio, eu pudesse ter me antecipado um pouco mais na questão do digital. Do digital, sim. Porque eu vou te dar... por que eu te digo isso? Porque eu tinha um colega que estava estudando o digital antes do Mandic trazer isso para o Brasil. Exato. Ele era de uma época, inclusive, que não se falava de internet. É mesmo. E esse cara já falava. Então eu fico imaginando que se eu tivesse ouvido esse cara, sim. assim, para mim é um devaneio. Sei. Agora eu fiquei curioso, né? Hoje, por exemplo, vocês veem a inteligência artificial, como está afetando o marketing, como que isso... Porque hoje se fala tanto de inteligência artificial, Ricardo, você está ligado nisso? Percebe alguma coisa? Como isso está afetando, de repente, a BMRA? Tem alguma atenção a isso? Como é que é? Sim, a inteligência artificial chegou definitivamente. Aliás, nós estamos no mundo digital, né? O mundo digital, a inteligência artificial, isso chegou definitivamente. O que nós temos trabalhado e que nós temos orientado é que todos precisam buscar o conhecimento para fazer com que essa ferramenta trabalhe para nós, né? Trabalhe nos ajudando. A gente tem, inclusive, trazido especialistas aqui para dar palestras. Que interessante. A gente tem, inclusive, no ABMR Play já palestras muito interessante, de especialistas lá.
Mas o que nós já entendemos é que a inteligência artificial pode nos dar um ganho muito grande de produtividade, quer dizer, você consegue dar um ganho imensurável de produtividade. Continuamos a falar que, vou até fazer aqui um plágio do prêmio da Globo, nada substitui o talento. É verdade. O talento das pessoas é o que vai continuar a ser o grande diferencial. Mas a inteligência artificial chegou, pode nos ajudar. Sim, é verdade. Está aí, está no dia a dia. A gente tem alguns projetos que nós estamos utilizando, pesquisando como melhorar, e os nossos associados também, quer dizer, cada vez mais estão trabalhando com isso. É interessante você falar isso, porque realmente eu vejo a inteligência artificial como uma grande alavanca de produtividade. Eu estava ontem, inclusive, apareceu para mim algo que, quando você começa a usar a inteligência artificial, pelo menos na minha área, você chega pelo chat GPT e você faz perguntas e tudo mais. E ontem apareceu para mim um curso de engenharia de prompt, que parece ser uma coisa simples, né? Você fala, não, eu vou aprender aqui a fazer perguntas para a inteligência artificial. E eu comecei a fazer um curso bastante introdutório, e aí que você vê e fala, nossa, as pessoas vão ter que aprender a perguntar para poder obter uma resposta cada vez melhor e principalmente modelar a inteligência artificial para dar a resposta que você precisa. Então fica aqui o alerta, né, que assim como o Ricardo está falando do uso da inteligência artificial e se interessando por isso, para você também procurar se aculturar, porque não é tão simples quanto as pessoas imaginam, e pode ser um grande diferencial, principalmente nos resultados e na produtividade daquilo que você faz. E que conselho você daria para alguém que empreende desde o início da carreira? Você começou a empreender relativamente há um certo tempo já, né, Ricardo? Qual é o conselho seu para quem deseja ser um empreendedor? Primeiro, buscar informação e conhecimento. Quem quer empreender precisa estar bastante ciente de que é árduo. Você precisa acreditar naquilo que você está fazendo. Verdade. Você precisa se organizar, você precisa ter força de vontade, você precisa ter organização. Ninguém fará por você. Você e você precisa ter certezas, você precisa ser resiliente, quer dizer, você vai ter muitos nãos, os sims vão demorar a aparecer. Sim. Quem teve experiência de carteira assinada, que tinha um 13º, que tinha as férias. As férias é 30% a mais. Esquece disso, porque isso é uma grande... isso faz uma grande diferença. Muito. Você entra para uma outra vida, mas para o empreendedor isso não significa muita coisa. Isso depois você vai efetivamente recuperar, mas principalmente tenha muita certeza das coisas que você está empreendendo, quer dizer, você vai construindo e você precisa modelar, né? O grande aprendizado é a modelação que você vai fazendo ao longo do tempo. Nada é fixo, nada é definitivo. Você precisa ir se ajustando, você precisa ir aperfeiçoando, você precisa ir inovando. E essa inovação, ela pode acontecer semanalmente, quer dizer, isso pode acontecer semanalmente. Ouça muito, verdade, escute super muito, importante. Fale menos, ouça muita gente. Às vezes, um motorista de aplicativo pode dar um insight para você que você não imagina. É exatamente isso. Eu tenho aprendido muito com produtores rurais, porque não tem gente mais resiliente do que produtor rural. Eu aprendi muito com produtor rural. Verdade. Eu tenho aprendido muito com pessoas que estão no dia a dia. Evidentemente que eu aprendo muito com C-levels, com profissionais que estão há muito tempo, têm muita experiência, mas os pequenos empreendedores que já passaram por dificuldades, quer dizer, esse pessoal tem muito
a nos ensinar. E eu acho que a principal de todas é: seja humilde, quer dizer, escute, aprenda. O aprendizado é o grande caminho, né? A curva de aprendizado é o que vai te levar ao teu objetivo. Nada é definitivo. E até reforçando isso que o Ricardo está falando, eu vejo na minha experiência de treinar, de dar coaching para herdeiros, inclusive herdeiros que têm de empreendedores do agro, eu percebo que realmente esses grandes empreendedores no agro, eles têm uma sabedoria de décadas realmente, e também inclusive da tradição que ele segue, que realmente às vezes as novas gerações não são assim tão... Elas são muito ansiosas para querer fazer coisas diferentes, para mudar, sem respeitar às vezes aquilo que é a tradição e toda a história que tem justamente o empreendedor que é mais antigo no setor. Isso é muito importante. Tem uma história de um produtor que vem ao encontro do que você está dizendo agora, Silvio, que ele queria passar exatamente, começar essa gestão para outra geração. E aí o filho chegou do exterior com várias ideias e tudo mais, e ele falou: olha, isso talvez não funcione aqui. Então, para evitar conflito, e aí o filho falou: mas eu quero implementar, já que você está me dando. E ele falou o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir a nossa terra. Nossa, ele dividiu a terra em 6 partes, e eu vou te dar 1/6, a terra grande, eu vou te dar 1/6 e você faz o que você quer fazer em 1/6. Em 1/6 da terra, excelente. Se der certo, muito sábio, você vai para o segundo cesto. Exato, e muito assim sábio. Você vai indo. E aí não deu certo. Não deu certo. E ele só comprometeu 1/6. Muito e sábio. Aí já era muito. E aí o filho falou: pô, realmente não deu certo. Né? Quer dizer, então essa sabedoria muitas vezes é o que te leva ao caminho certo. E acho que isso já responde, inclusive, uma pergunta que eu tenho aqui, de quais são as principais competências que você observa que os empreendedores brasileiros do agro precisam melhorar? Assim, quando você fala em empreendedores brasileiros do agro, a gente tem que colocar um pouco da história nessa questão, porque as antigas gerações, né, as gerações que desbravaram e que nos trouxeram até aqui, exato. Esses caras, eles desbravaram, né? E aqui há de se fazer justiça sobre a questão da presença feminina, né? Quando a gente fala produtor, nós estamos colocando homem e mulher, né? Sim, claro. A mulher sempre esteve presente. Se fala muito da presença da mulher hoje em dia, mas a mulher sempre esteve presente nesses 50 anos. Sim, né? é verdade, seja quando ela é casada com o produtor e aí segue junto em parceria aí com seu marido, ou as mulheres que eram sozinhas e que ajudaram também a construir. Então, esses empreendedores do agro, eles tiveram muita ajuda de institutos e entidades como a Embrapa, Exalc e tudo mais. Então, esses caras foram. Mas grande parte desse pessoal não tem estudo. Eles foram na raça. Exato, né? Foram pelo trabalho mesmo. Pelo trabalho, quer dizer, efetivamente. Mas uma coisa que nós observamos quando nós fazemos a pesquisa ABMRA, Hábito do Produtor Rural, é que nós temos uma evasão muito grande dos produtores na questão das universidades, na questão das escolas. Sim, então, é verdade. O primeiro ponto que nós queremos colocar e que muito provavelmente será um trabalho que a ABMRA pode incentivar as associações é incentivar com que os produtores voltem à escola, né? E que eles incentivem as gerações que estejam nessa questão do conhecimento, da teoria, não só na prática do dia a dia, mas
buscar conhecimento, buscar a questão da inovação, buscar a questão do que está sendo tratado nas questões do ESG. Sim, sim. Uhum. Que também tem uma outra questão. O Brasil tem aproximadamente 5 milhões de propriedades rurais. Uhum. 95% disso são pequenos e médios produtores. Uhum. Perfeito, perfeito. Você tem o topo da pirâmide, que são grandes produtores, são produtores de commodities. Esses caras, eles são vanguarda, estão na ponta da cadeia. A gente nem precisa falar muita coisa, porque eles estão alinhados com o que há de melhor no mundo. Então, o que nós estamos falando aqui são os pequenos e os médios. Pequenos e médios precisam estar antenados, precisam estar de acordo com o que está acontecendo lá fora para que continue a crescer. E isso você consegue indo buscar conhecimento. Então, o que eu sugiro é que voltem a buscar conhecimento. Perfeito. Esse é o ponto. Perfeito. Eu vejo uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, Ricardo, que quando a gente fala, olha, buscar conhecimento, estudar, ler, as pessoas acham que a teoria ela veio da cabeça de alguém e não de um trabalho semelhante ao que o Ricardo mencionou que ele fez para aprender como que era a rotina dos peões. Quer dizer, aquilo que está escrito em livros, aquilo que está em aulas, em cursos, na verdade é um condensado de tudo aquilo que acontece na prática, não é uma coisa criada fora da prática. Eu acho que existe uma tendência hoje das pessoas verem todos os cursos e todos os livros como se eles fossem esses cursos e livros que hoje estão em certas universidades, que realmente aí eu vejo que estão desconectados da realidade. Mas hoje, principalmente com a internet, com toda a tecnologia que nós temos acesso a conhecimento verdadeiro e extremamente relevante e útil para cada uma das áreas, inclusive para o agronegócio. E falando do agro novamente, eu vejo que o agro brasileiro ele é muito atacado por ONGs, por competidores externos, por produtores de outros países. Como que a BMRA ajuda o agro brasileiro a se defender e, mais do que isso, até a contra-atacar isso que ele recebe lá de fora? Bom, é natural, Silvio, e essa é uma guerra comercial, né? Assim, a gente até precisava trabalhar um pouco essa pergunta, fatiar a tua pergunta. Sem problema, sem problema. Vamos fatiar. Você tem detratores do agro em duas esferas. Uma relacionada à guerra comercial. Exato. Uhum. E isso vem de fora, principalmente. Exato. E aí é até um pouco compreensível, né? Eu não diria justificável, mas é compreensível porque o Brasil se transformou num grande player, um player extremamente importante, né? E como você bem mencionou, 50 anos não é nada, né? Ou seja, foi rápido essa elevação do Brasil no cenário internacional. Exatamente. E nós temos condições de crescer ainda mais. Ainda mais. Exato. Melhorar a genética, melhorar produto, melhorar uma série de coisas. Sim, sim. Estamos no caminho para isso. Inclusive as próprias questões relacionadas à sustentabilidade, ESG e tudo mais. Então, nós somos grandes competidores e assustamos, sem dúvida, todos os outros. Então, existe toda essa questão. Mas existe um ponto na questão da imagem, né? E esse é o ponto importante a se tratar, porque nós temos produto de ótima qualidade, produto que seguem as normas, produtos que são produzidos seguindo aí as orientações a respeito de sustentabilidade. Perfeito. Você deve estar acompanhando a questão das restrições da União Europeia. Muito, muito grandes e crescentes, né? Exato. Mas até estive recentemente junto lá ao pessoal da União Europeia e vou começar a estudar um pouco mais sobre isso. Mas o Brasil ele já andou em relação a isso, quer dizer, nós temos condições de atender boa parte do que está lá e o que não atendemos ainda a gente tem condições
de resolver. Perfeito. Mas o que acontece é que nós precisamos saber nos comunicar, porque o que aconteceu nas últimas décadas? O Brasil não soube se comunicar. Então, todas as vezes, lá fora, todas as vezes que aparece uma imagem de desmatamento, Sim. de queimada, qualquer coisa que seja nesse sentido, a Amazônia pegando fogo, automaticamente isso está relacionado ao agronegócio. O que evidentemente não é uma verdade. Claro que não. E o agro, ele se tornou uma constante, um constante produtor de carta de repúdio. Tudo é carta de repúdio. Sim. Tudo é carta de repúdio. Bom, o que a BMRA está apoiando, está participando há aproximadamente 3 anos? Nós estamos construindo um projeto chamado Projeto Marca Agro do Brasil. O que é isso? Que projeto é esse? É um projeto de posicionamento do setor. O projeto investiu muito em tecnologia, investiu muito em inovação. Como falamos, saiu de uma situação de insegurança alimentar de importador para exportador, grande player do mercado, mas nunca investiu na sua comunicação, nunca construiu uma marca. E agora, a partir de 2019, a gente começou a apoiar e trabalhar em conjunto com alguns movimentos, e a partir de uma pesquisa chamada Percepções sobre o Agro que Pensa o Brasileiro, nós desenvolvemos o projeto Marca Agro do Brasil, que é um projeto de posicionamento de marca e a construção da marca. Esse projeto vai nos ajudar a posicionar o agro para a sociedade brasileira e nos dar bases para que a gente possa fazer um projeto de posicionamento no exterior. E, ao invés de termos uma posição reativa, porque é isso que o Brasil faz em relação ao agro, construir o seu posicionamento. Então, ao invés de ser reativo, você constrói, se fortalece, e aí, ao invés de você tomar o tempo todo pancada, seja aqui dentro ou lá fora, você se blinda, você cria a sua, vamos chamar assim, a sua imunidade. Porque quando você tem uma marca forte, você, de certa forma, cria... Sem dúvida. E se blinda, né? Sem dúvida. E é interessante, eu acho que a gente pode se aprofundar nisso. Pessoal, nós temos uma sessão aqui que eu chamo de conversa, controvérsia. Eu vou fazer uma outra gravação com o Ricardo assim que terminarmos essa. E justamente a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre essas questões, que são temas um pouco mais polêmicos, que a gente não deixa aberto aqui na plataforma. Então fica o meu convite para você se inscrever. Tem um link aqui embaixo no nosso canal executivo, na parte fechada. E sobre esse tema, Ricardo, eu vejo às vezes uma certa ingenuidade, não só do agro, né, mas do próprio brasileiro, de achar que ele não tem inimigos. Ou seja, não é que nós olhamos para outros povos ou outras civilizações e nós como brasileiros as vemos como inimigas nossas, mas tem pessoas lá fora que olham o brasileiro e olham o Brasil como inimigo mesmo. Então eles têm uma estratégia para bombardear o agro, tem uma estratégia para não deixar o Brasil crescer e eles nos atacam. Então você precisa de uma atuação organizada do lado aqui, não porque a gente os veja como inimigos, mas como eles nos veem como inimigos, então a gente precisa se defender e contra-atacar para realmente mostrar que a gente entende muito bem o que está acontecendo e sabemos quem é que está jogando contra o nosso país. Vamos falar um pouquinho sobre isso no Conversa Controversa. E agora falando sobre, já estamos indo para o final, Ricardo, eu agradeço muito, aliás, por todo o seu tempo aqui, o Ricardo está sendo muito generoso com a gente aqui, passando tanto conhecimento e informação. Eu queria saber quais são as tendências que você acredita que vão definir o futuro do marketing rural e do agro nos próximos anos. Bom, a primeira é conhecimento. Conhecimento mesmo. Quem sempre, detiver o conhecimento, e de novo, é o conhecimento, porque quando nós falamos conhecimento, muitas vezes as pessoas atrelam conhecimento à informática, à tecnologia, à inteligência artificial. É verdade, tem razão. Não, o conhecimento é o que o produtor quer, o que o produtor está pensando. Sim. Eu vou te dar um exemplo sobre isso, para a gente poder entender. Existe uma revenda,
cadeia de revendas, que lançou um e-commerce. Né? Ela foi, inclusive, uma das pioneiras nisso. Ela lançou lá um e-commerce e foi muito bem sucedida. Só que ela tinha lojas físicas. Sim. E na sua loja física, ela tem um ambiente, um corner de café, em que os produtores vão para tomar café e lá se encontrar. Sei. E muitos deles não vão comprar nada, vão lá para tomar café. Tá brincando? Para prosear, tudo mais. Quando precisam comprar, vão lá tomar café e comprar. Sim. E aí você pensa assim, nós estamos num momento em que o digital está avançando e tudo mais. Evidentemente que essa revenda, vendo que está indo bem o e-commerce dela, ela vai parar de abrir lojas físicas e vai investir no e-commerce. Não, ela continua abrindo lojas físicas e colocando o corner, só que maior. Entendi. Maior, exato. Então, que interessante. E eu fui em alguns dessas lojas e passei algum tempo tomando café com esse pessoal. Sei. Esse pessoal vai lá para falar da propriedade, do problema da propriedade, do carro que quebrou, que ela vai comprar uma outra propriedade. Sim. E lá, entre esses produtores, eles se ajudam. E vem o vendedor, que toma um café também, e ajuda aquele produtor, e aí ele fala assim, pô, aquele churrasco, seu Zé, estava sensacional no sábado na tua casa. E aí você consegue entender que aquele vendedor foi na casa do seu Zé, no churrasco do seu Zé. E que esse vendedor foi na casa do outro no final de semana passado. Quer dizer, então existe toda essa relação. Por mais que se diga que o mundo digital tomou conta do agro e tomou conta do agro, isso é uma realidade, isso é uma verdade, essa relação humana imbatível. Isso é imbatível. Então, qual é o conhecimento? Como é que uma marca faz parte da vida desse produtor? Porque nas rodas de discussão está o seguinte, mas o seu Zé que toma o café, ele tem o João que é o filho dele. O João está na internet. Sim. O João vai assumir e aí sim, mas ainda o seu Zé é quem decide pela marca. Sim. Ou seja, como é que essa marca fala com o João, fala com o seu Zé e faz essa conexão? Eu não tenho essa resposta pronta. Isso é o conhecimento. Isso é ir a campo. Não adianta. Os homens de marketing, eles vão ter desafios e terão que ir buscar a informação no campo. E tem um ponto crucial e importante. O produtor de café de Minas Gerais é diferente do produtor de café da Bahia. Sim. Tem mais essa, aquilo que eu falei, são regionais mesmo, são diferentes. Isso. Porque outro dia eu conversei com um profissional que ele falou assim, cara, eu já estou manjando tudo de café, agora eu preciso saber de laranja. E eu perguntei, como é que você sabe tudo de café? Sim. Não, porque eu passei uma semana em Minas. Ele acha que ele está entendendo. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Há pessoas que vivem do café e não sabem tudo do café. Impossível. Então você não sabe quase nada. Olha, eu lembro, Ricardo, se não me engano, a Sara Lee queria dominar o mercado de café aqui no Brasil e ela fez uma pesquisa de quantas propriedades ela ia ter que comprar. Eu não lembro agora com exatidão, mas era assim, sei lá, 2.500, 3.000 propriedades. Não tem como fazer isso. Ela teve que criar uma outra estratégia para poder dominar o mercado. Então, assim, realmente é impressionante como o Brasil... cada localidade, cada cidade é diferente, cada estado é diferente e eu acho isso sensacional. Para ser bem franco, eu acho incrível a gente conseguir manter uma unidade territorial deste tamanho, sabendo dessas questões regionais, mas que nós sabemos, claro, onde estão os vínculos de cada uma dessas unidades que fazem com que o Brasil seja o que ele é. Lógico. A gente não falou muito sobre você, pessoa física, né? Eu imagino que o seu dia de trabalho seja muito intenso. Como é que você equilibra
a sua vida pessoal com a sua vida profissional, Ricardo? Quando estou trabalhando, estou trabalhando. Sei. Quando estou em casa. Haja vista que durante a pandemia alguém tinha que ir para a agência. Né? As pessoas estavam em home. Nós adaptamos tudo para que todos fossem trabalhar em casa, mas precisava ter alguém na agência. Por N razões, por causa do servidor, para atender o carteiro, tudo mais. Eu fui todos os dias. Sei. Todos os dias, porque isso é comigo. Eu não consigo trabalhar em home. Sei. Porque a minha cabeça precisa estar no local, ver. Porque se eu não dividir isso, eu não consigo trabalhar na minha casa. A minha casa é meu lugar entendi. para descansar. Quando eu estou na minha casa, eu estou fazendo pesquisa. Sim. Quando eu estou na minha casa, eu estou assistindo série, eu estou fazendo coisas não profissionais, eu vou dizer. Entendi. É mais pessoal, é a coisa pessoal. Então, eu tento dividir dessa forma. E eu acho que é interessante o que você está falando, porque às vezes não é nem tanto tempo, né? Que muitas vezes as pessoas imaginam que o equilíbrio está em, 8 horas aqui, 8 horas acolá, e não é o tempo, é a intensidade, a qualidade daquele tempo que faz diferença. A Ana mesmo sabe que eu sou muito diferente quando eu estou trabalhando, quando eu estou em casa. O meu foco realmente é bem diferente. Ricardo, já indo para o final da entrevista, eu queria que você dissesse o seguinte: qual a orientação que você daria para alguém que quer seguir uma carreira tão eclética quanto a sua, onde você tem ali seu próprio negócio, mas também dedica um tempo para uma associação da sua área de atuação? Que tenha em mente que muitas vezes você vai deixar um legado, né? Eu decidi dedicar parte do meu tempo à BMRA em prol de um bem maior. Eu dedico meu tempo à minha empresa, mas dedico uma parte do meu tempo à BMRA pensando num legado, num bem maior. Nós falamos há pouco sobre a nossa administração, minha e dos meus diretores, porque não fiz sozinho, fiz com os meus diretores. Me orgulho por liderar um time tão profissional. A gente diz que a cada encontro que fazemos nós saímos mais inteligentes. Eu saio muito mais inteligente quando encontro os meus diretores, mas esse de fato é um time de trabalho de muita eficácia, e saímos, por exemplo, de 24 associados para 83 associados. Incrível. E vamos crescer muito mais. Mas isso é um legado que nós vamos deixar. Isso é algo que nós queremos mostrar para o mercado, que quando você faz um trabalho bem planejado, e aqui nós falamos muito sobre planejamento, sem planejamento você não faz nenhuma omelete. É verdade. E nós temos defendido algumas causas. Por exemplo, o meio revista. Esse é um meio que eu tenho defendido. Essa é uma bandeira até quase pessoal. Embora esteja na BMRA, o meio revista ajudou muito as marcas do agronegócio. Nossa, e como ela é assim meio deixada de escanteio, né, por muitas marcas, né? Pois é, mas foi o meio revista que ajudou a construir algumas marcas. Incrível. Porque como é que você publica estudos? Lembra quando eu disse no começo da nossa conversa que para que eu chegasse até o produtor e passasse conhecimento a ele sobre semente, sobre tecnologia, de que forma eu vou fazer isso? Sim. As revistas eram o meio. Olha que interessante. Para que eu fizesse isso. E as marcas se utilizavam disso. Entendi. Então, uma Embrapa publicava um determinado estudo e orientações para eu plantar. Ou estudo e orientações para eu fazer o manejo do bovino. A marca de saúde animal
publicava o seu anúncio ali, Sim. aproveitava e colocava lá. A marca de fertilizante, a marca de defensivo, sim, a marca sim, de sim. semente se utilizava daquele veículo da mídia. Por isso, você tinha todo o prestígio da revista, sim, sim. levando. Com o advento do digital, as marcas acham que não precisam mais das revistas. Sim, é verdade, é verdade. E as revistas estão penando. Uhum. Né? Só que você precisa continuar a levar a informação para o produtor. Sim. E o que muitas marcas não sabem e não consideram é que, embora estejamos vivendo no mundo digital, você tem regiões do país que o sinal de internet é péssimo. Não chega. Não chega. Então a revista é fundamental. Então a revista é fundamental. E aí, como que você não... Nós temos, por exemplo, o produtor de batata do Paraná. Sim. 71% dos produtores de batata no Paraná declaram ler revista. 71%? Nossa, essa informação é valiosa. Se você vende produto destinado ao produtor de batata e não anuncia em revista, você não chega em 71% do... Você está perdendo um baita do negócio, não é? Exatamente. Pois é. E aí, o que nós estamos falando é, pessoal, vocês estão indo na contramão de uma boa estratégia. Exato. Vocês estão se deixando levar pelo que acontece fora da porteira. Né? Porque fora da porteira é outra conversa. Vale tudo. Vale tudo. Né? Então, você pode falar qualquer coisa. É isso. Então, para finalizar, o que eu estou te colocando é que levanto algumas bandeiras nas quais eu acredito. Uma delas é defender o meio revista, e vou defender até quando eu puder, por reconhecer o trabalho que esse meio fez. E a gente deixa o legado, quer dizer, a construção do legado para poder fazer com que o setor seja efetivamente reconhecido. Não, olha, não apenas isso demonstra muito entendimento, mas conhecimento de coisas que a maioria das pessoas acho que não falam, nem sabem disso que você está revelando aqui, Ricardo. E agora, finalizando, a minha última pergunta, na verdade não é uma pergunta, é muito mais um convite para você, baseado na sua experiência profissional, na sua experiência de vida, que mensagem inspiradora você deixaria para a nossa audiência? Bom, que tenham em mente que a ética deve estar acima de tudo. Eu tenho visto, discutido, debatido sobre estratégia, sobre comunicação, sobre crescimento. Tudo isso é importante, né? A gente até há pouco você falou sobre a guerra comercial e tudo mais. Não sei se você passou por isso, Silvio, mas eu me lembro na minha época de adolescente, quantas tardes eu passei com os meus colegas jogando War. Sim, guerra fiz muito isso. Guerra é algo que está na gente, isso, a guerra comercial, a concorrência, isso tudo faz parte. Faz parte, o esporte, né? Você é competidor, mas nunca deixe a ética. Exato. Né? E aí vai perguntar assim, o que é ética? Qual é o padrão, qual é o conceito de ética? Ética é aquilo que te deixa dormir tranquilo. Ética é aquilo que você pode contar na frente dos teus pais, na frente dos teus filhos, sem vergonha nenhuma. Né? É isso. Olha, eu não vou mencionar mais nada em relação a isso, porque realmente acho que você disse tudo, Ricardo, e é o que eu sinto mais falta hoje, não só no mundo dos negócios, mas no mundo em geral. As pessoas realmente parecem que perderam um pouco a ética como baliza, e acho que é um papel nosso reforçar isso, da importância da ética no mundo como um todo, nas relações humanas, para que a gente possa realmente construir o mundo e transformar o mundo, como você bem gosta de fazer, em um mundo realmente melhor para todos nós. Ricardo, estamos aqui chegando no final da nossa entrevista. Eu queria agradecer muito o seu tempo, a sua participação aqui no podcast do canal O Executivo. Muitíssimo obrigado.
Eu que agradeço, Silvio. Estamos aqui para dividir, para construir e para transformar. Perfeito. E pessoal, fica o meu convite então para você se inscrever no nosso canal, deixar um like, deixar seu comentário, compartilhar esse podcast tão instrutivo que nós tivemos aqui com o Ricardo. Agora eu vou gravar com ele a conversa controversa e fica o meu convite para você na próxima quinta-feira, mais uma entrevista aqui no nosso podcast do canal O Executivo. Um grande abraço a todos e vamos em frente!